Pronto aí, pessoal. Bora lá. Xará. Firme. Bravo, não. É porque eu não fiz a prova, desculpa, vou arrumar lá. Pode ficar tranquilo. Não, tá tranquilo, eu vou arrumar lá. Eu sei. Pode deixar que vai arrumar lá. Ele está acostumado a copiar muito. Você passa mal? Analisa o mente corpo que Merleau-Ponty rejeitará. Que Merleau-Ponty rejeitará. Merleau-Ponty. Pronto aí, pessoal. Você passa mal, Pedro? Ah, você não está acostumado a comer esse lanche? Ah, entendi. Faz parte, acontece. Vai melhorar daqui a pouco, tá? Então vamos lá, a partir de hoje a gente começa o segundo bimestre e vamos começar falando de um filósofo francês que viveu no século XX, de 1908 a 1961, chamado Maurice Merleau-Ponty. Ele vai trabalhar no campo da epistemologia. Vocês sabem o que é epistemologia? Epistemologia é sempre estudo. Episteme, o que é episteme em grego? Episteme é conhecimento. E a grande inovação do Merleau-Ponty é que ele vai questionar toda a tradição anterior que focava ou colocava o conhecimento como obra exclusiva da nossa alma ou da nossa mente. Para Merleau-Ponty, não há uma mente, não há uma alma separada do corpo. Toda mente se manifesta ou conhece através do corpo. Nosso cérebro, que seria a nossa mente, ele conhece graças aos sentidos que estão no nosso corpo. Quais são os sentidos que estão no nosso corpo? Visão, audição, tato, paladar, olfato. Tudo isso está no nosso corpo. Então nós percebemos o mundo com o nosso corpo. Todo e qualquer conhecimento do mundo, a gente conhece o mundo com o nosso corpo. Então a gente não conhece só com a mente ou só com a alma. E não há uma mente e uma alma separada do corpo na perspectiva de Merleau-Ponty. Então ele vai trabalhar aí no campo da fenomenologia, logia é estudo. Fenômeno é aquilo que aparece para a nossa consciência. E tudo que aparece para a nossa consciência aparece para o nosso corpo. Não há consciência sem corpo. Toda consciência é consciência de alguma coisa. A nossa consciência ela é intencional, ela tende para as coisas. Mas esse tender para as coisas se dá com o nosso corpo. Não há uma consciência separada do corpo. A tradição antiga, medieval e até moderna com Descartes focava nisso. A antiga com Platão separava corpo e alma, eram duas coisas distintas. O corpo é algo material e a alma é algo espiritual. O cristianismo herdou essa tradição e continuou mantendo essa separação. Apesar de que algumas vertentes cristãs dizem que não existe essa alma separada do corpo. Para o catolicismo, por exemplo, quando a gente morre, a nossa alma será julgada imediatamente. Ela vai para o céu ou para o inferno ou para o purgatório. Mas
para os testemunhas de Jeová, quando a gente morre, o corpo dorme. Não há essa separação de alma. Não há uma alma que vai existir fora do corpo. Para o testemunho de Jeová, o corpo dorme esperando o retorno de Cristo, de Jesus. Quando Jesus voltar, o corpo ressuscitará. Então não há essa separação de corpo e alma. Essa separação de corpo e alma é uma herança da tradição grega. Eram os gregos que faziam essa distinção com Platão. E depois acabou a história da filosofia inteira continuando, dando continuidade a essa distinção. Tanto que o Descartes vai continuar isso, né? O Aristóteles também, ele afirma que a filosofia começa com um sentimento de espanto, de admiração. Então, a filosofia nasce do talmazen em grego, que significa admirar-se ou espantar-se. Quando você vê algo pela primeira vez, você fica espantado, você fica admirado. E aquilo desperta a sua curiosidade. A filosofia nasce dessa curiosidade, desse espanto, dessa admiração diante daquilo que a gente desconhece. E por isso, para o Merleau-Ponty, filosofar é aprender a ver o mundo de forma diferente. Então a gente se acostuma a ver as coisas sempre da mesma maneira, sempre da mesma forma. A filosofia é aprender a ver as mesmas coisas de formas diferentes, por outros olhares, por outros ângulos, contemplando e percebendo outras nuances que a gente ainda não tinha parado para pensar, para refletir, para enxergar. Então, a fim de ver o mundo, nós temos que romper com a nossa aceitação habitual a ele. Para a gente enxergar e compreender o mundo à nossa volta, a gente tem que vê-lo de forma diferente. A maneira habitual com que nós vemos o mundo é uma maneira muitas vezes recheada de preconceitos e de visões deturpadas desse mundo. Então por isso que é interessante, é importante a gente ver sempre outras perspectivas. Então Aristóteles fala isso lá no século IV. No século XVII, 1641, nas meditações sobre a filosofia primeiro, Descartes estabeleceu aí, ou deu continuidade a essa separação de alma e corpo, de mente e corpo, né? Ele estabeleceu uma forma de dualismo mente e corpo. O Merleau-Ponty rejeita esse dualismo, porque para ele não há mente, não há consciência, não há alma sem um corpo. É impossível essas duas coisas serem distintas. Como é que a alma vai perceber algo sem o corpo? Como é que a mente vai perceber algo sem o corpo? Como é que a mente vai pensar sem o corpo? Porque o cérebro também é parte do corpo. Inclusive, essa crítica, tem um filósofo chamado Diderot, ele vai fazer uma crítica à vida após a morte. Fala, como que eu posso imaginar que depois de morrer, sem ter olhos, eu vou ver? Sem ter ouvidos, eu vou ouvir? Sem ter sentidos, eu vou perceber o mundo. Como? O Diderot já tinha feito essa crítica ali no contexto do iluminismo. Então, para ele, o dia que alguém conseguir me provar, Diderot dizia, que é possível perceber o mundo sem sentidos, sem um corpo, aí eu passarei a acreditar que há uma vida após a morte. Enquanto não conseguirem me provar, eu continuarei a não acreditar. E é nessa perspectiva que o Maurício Merleau-Ponty vai dar continuidade. Então, no início de 1900, Edmundo Rousseau instituiu a fenomenologia, que é esse estudo da consciência, daquilo que aparece para a nossa consciência. O Heidegger escreveu sua obra Ser e o Tempo, onde ele vai mostrar que o ser humano é um ser finito, um ser temporal, um ser para a morte. E a morte gera em nós a angústia, principalmente quando nós estamos vivendo uma existência inautêntica. O que é viver uma existência inautêntica? Quando você vive não de acordo com os seus próprios projetos, mas de acordo com os projetos dos outros. E a gente é tentado a viver de acordo com os projetos dos outros desde o momento que a gente nasce. Em casa você não pode ser quem você é, você tem que ser quem seus pais querem que você seja. Na escola você não pode ser quem você é, você tem que ser quem os professores querem que você seja. E aí você arruma um relacionamento, no relacionamento você não pode ser quem você é, você tem que ser quem a sua parceira, o seu parceiro quer que você seja. Vai para o trabalho você não pode ser quem você é. E aí quando você percebe, você está vivendo uma existência inautêntica. Você está vivendo conforme os projetos, as demandas, e
as projeções dos outros, as expectativas alheias, e não de acordo com o que você mesmo projetou para si. Isso é uma existência inautêntica que gera angústia e sofrimento, né? Em 79, o Hubert Dreyfus ele recorreu às obras do Heidegger, do Wittgenstein e do Merleau-Ponty para poder explorar os problemas filosóficos suscitados pela inteligência artificial e pela robótica, né? Inteligência artificial e robótica que hoje está extremamente em voga aí, com o chat GPT principalmente, né? E a robótica aí ameaçando substituir o trabalho humano. E aí como é que vai ficar? Com inteligência artificial e robô fazendo o nosso serviço. Nós vamos viver de quê? A gente precisa de salário, de dinheiro para poder sobreviver. Como é que vai ser o mundo do futuro? Se cada vez mais as máquinas, a inteligência artificial, vai substituir o trabalho humano. A gente vai receber dinheiro de quem? Da onde? Vamos trabalhar com o quê? Então aí é um dilema, né? Então nossa experiência para o Merleau-Ponty é cheia de enigmas, cheia de contradições. As nossas suposições cotidianas nos impedem de ver esses enigmas e essas contradições, né? Então a gente percebe a realidade muitas vezes ali, cheia de enigmas, de contradições, e a gente não consegue nem enxergar, muitas das vezes, esses enigmas e essas contradições. Então, para ele, nós devemos deixar de lado as nossas suposições cotidianas e nós devemos reaprender a ver o mundo. A filosofia, ela faz isso. Nos ensina a reaprender a examinar a nossa própria experiência, a nossa própria perspectiva do mundo, né? Então, o homem está no mundo e é no mundo que ele se conhece. E nós conhecemos esse mundo e nos conhecemos com o nosso corpo. Não há consciência, não há mente, não há alma sem um corpo. Então o corpo faz parte do sujeito. Ao longo da história separaram o corpo, inclusive considerando, na perspectiva cristã, o corpo como contraditório, né? O corpo como fonte de todo pecado. O corpo é a raiz de todo pecado, porque é nele que está a concupiscência e as paixões que nos levam a ceder os pecados do que eles chamam de carne. A carne é o corpo. Então essa separação condenou o corpo e considerou o corpo como algo inferior. E o Merleau-Ponty quer dizer que não é inferior. Pelo contrário. Sem corpo não há sujeito. Todo sujeito ele precisa de um corpo. Porque é com o seu corpo que ele percebe e conhece o mundo à sua volta, né? Vai influenciar muito a ciência cognitiva. E mesmo hoje em dia, né, a ciência hoje em dia tenta compreender todo o funcionamento da nossa mente, né? Por exemplo, a ressonância magnética, ela rastreia o nosso cérebro. Será que com uma ressonância vai dar para saber todas as experiências que nós estamos sentindo no nosso corpo? Não, para ele, para o Merleau-Ponty, jamais, né? Por mais que uma ressonância magnética seja capaz de mapear as áreas do nosso cérebro que está funcionando, e até de alguma forma saber mais ou menos o que você está ativando ali, qual região do seu corpo, isso jamais vai conseguir traduzir tudo que você está sentindo. Pode rastrear, pode até ser importante para poder identificar doenças, problemas biológicos e até trazer cura, mas jamais a ressonância magnética ou qualquer outra forma de tentar captar as nossas sensações será capaz de traduzi-las. Cada indivíduo é único, cada indivíduo com o seu corpo com uma percepção única do mundo, e isso jamais conseguirá ser traduzido por qualquer máquina, né? Então a ressonância magnética, ela rastreia o cérebro, traz informações que salvam vidas, mas para o Merleau-Ponty, nenhuma informação física desses robôs, dessas máquinas, pode dar ou nos dar uma descrição incompleta da experiência humana, do que é a experiência humana. Porque cada um tem uma experiência distinta com o seu próprio corpo, né? Então cada corpo percebe o mundo de forma diferente. Por exemplo, algumas pessoas sentem mais frios do que outras. Tem hoje gente com luz de frio e tem gente que pode estar nesse momento com calor. Os homens geralmente sentem mais calor porque o seu metabolismo é mais acelerado do que o metabolismo feminino. Então, há diferenciação dos corpos aí. Então a percepção do mundo se dá de forma diferente. As mulheres geralmente, por conta da progesterona, por conta dos seus hormônios, são muito mais emotivas. Os
Os homens, por conta dos seus hormônios, geralmente são muito mais racionais. A testosterona faz com que o homem tenha mais foco, que seja mais racional nas suas análises. Enquanto os hormônios femininos fazem com que a mulher seja... O cara em emotivo já pode desconfiar já, né? O cara em sentimental, pode ser falta de testosterona, né? Hoje em dia, o que está acontecendo? Por conta da nossa alimentação, os níveis de falta de atividade física também, os níveis de testosterona no corpo masculino estão diminuindo de forma drástica. Você olhar, na década de 70, foram feitos exames em indivíduos, e a média de testosterona num homem adulto era de 700 a 1000. Hoje tem nego aí com 200, 100 de testosterona. Porque não faz atividade física. A alimentação totalmente desbalanceada. E aí, por falta de testosterona, o homem pode ficar muito mais emotivo, de fato. Porque a testosterona faz com que ele fique mais agressivo. Mas a testosterona tem também o rebote, né? Os problemas. É a testosterona que faz o homem ficar careca. É a testosterona que faz a barriguda. Então, são os benefícios e os malefícios da testosterona, né? Ao mesmo tempo que ela ajuda em alguns aspectos o homem a ser, por exemplo, mais focado e ser mais racional, ao mesmo tempo leva ele a ser mais violento, a reagir de forma, muitas vezes, mais agressiva. Espinha também, né, professor? Espinha, né? Vai estar pelo menos um dia. Então é isso aí, galera. Compreenderam o Merleau-Ponty? Alguma dúvida? Tá tranquilo aí? Beleza, Pedro? Sarou? Melhorou? Vai melhorar, daqui a pouco você tá de boa aí. Oi?